Então, pessoal, vamos iniciar aqui o simulado 1 de gramática, simulado completo, para você revisar os principais conteúdos cobrados nas provas de concursos, tá bom? Então, vão ser 10 questões, uma de cada conteúdo, e aí isso vai fazer com que você revise conteúdos de português cobrados com mais constância, com mais frequência nas provas de concurso, tá bom? Então, vamos lá. Começando aí, simulado de gramática, simulado 1, beleza? Então, os conteúdos estão logo na frente de cada questão. Então, questão 1 vai ser de morfologia. Com isso, iremos revisar o conteúdo abordado. Questão 2, sobre regência. Questão 3, crase. 4 é questão de sintaxe. E aí vocês vão acompanhando a resolução e a revisão do conteúdo, que é o objetivo principal destes simulados. Então, essa primeira questão, ela diz assim, seria mantida a correção gramatical do texto se o fragmento em que, nas duas ocorrências, fosse substituído respectivamente por, beleza? Então, olha só, aqui eu tenho a expressão em que. Nesse primeiro, o em que se refere a momento. Momento expressa ideia de tempo. Em que, no segundo item, remete a lugar. Lugar remete à ideia de quê? De lugar. Beleza? Então, o melhor processo, a melhor forma de você responder questões na sua prova é analisando por eliminação, certo? Vamos por eliminação e assim chegaremos a uma resposta, mais rápida e com mais facilidade de acertos, beleza? Então, essa primeira questão aí vai ter o quê? A cobrança do pronome relativo que. Então, vamos revisar. O que é o pronome relativo que? Pronome relativo. Se é relativo, ele serve para quê? Para retomar. Serve para retomar, serve para substituir o quê? Termos que contenham qual noção? Noção de lugar. Então, se eu quero substituir um termo por onde se eu quero substituir um pronome relativo por onde, este tem que retomar uma expressão que contenham noção de lugar. Então, por isso, como no primeiro momento tempo não remete à ideia de lugar, eu posso eliminar a letra A e a letra B. Eu posso fazer esse processo de eliminação. Tá bom? Professor, posso trocar por quê? Não, porque se você troca em que apenas porque, você está retirando a preposição aí, que ela é obrigatória. Nós veremos também envolvendo a relação da regência. Então, não posso trocar pela expressão que. Se eu quiser trocar em que pela expressão, eu vou trocar pela expressão no qual e não pela expressão a qual. O que é o nu, professor? O nu é exatamente o em, que é esse emzinho aqui, mais o qual. Esse o qual remete a quem? Remete à flexão de momento. Então, essa 1 aí é a letra D, a resposta. Fui por eliminação. Agora, vamos entender e revisar o conteúdo. Olha o segundo. O em que posso trocar por onde? Eu posso trocar por onde? Posso. Perfeitamente. Por quê? Porque o termo que ele retoma é o quê? É um lugar. Então, posso substituir. Então, qual é a justificativa? O onde é usado para retomar e substituir termos que contenham noção de lugar. Equivale a... Aí aqui vem a equivalência. Equivale a em que? E variações. Então, o onde ele equivale a em que e equivale a no qual, na qual, nos quais, nas quais. Isso significa que eu posso substituir esses caras uns pelos outros. Posso trocar onde por em que, posso trocar onde por no qual, na qual, nos quais, nas quais. Posso fazer a substituição
perfeitamente aqui, ó. O bairro onde moro, o onde remete a bairro, bairro é um lugar, então eu posso usar aqui a expressão em que, o bairro em que moro, posso também usar a expressão no qual, o bairro no qual mora. Perfeitamente possível. O retorno é o que depende, ó. Para eu trocar em que por onde depende, então tem a interrogação. Para eu trocar no qual, na qual, nos quais, nas quais, por onde depende, depende de que o termo antecedente tem que remeter à ideia de lugar. Então, por exemplo, aqui, o tempo em que vivemos. Posso trocar em que por onde, professor? Posso trocar aqui? Não. Porque o em que ele remete a tempo. Tempo não é lugar. Tempo é tempo. Entendeu? Não posso trocar. Não posso fazer esse processo de substituição. Então, se der ideia de lugar, posso preencher com onde, posso preencher com em que, posso preencher com no qual, na qual, sem problema nenhum. Posso preencher com um, posso preencher com o outro. Tranquilo? Então, essa aqui é a resposta. No qual e onde. Certo? No qual e onde. Então, ó, essa expressão em que, ela é equivalente a no qual, ela é equivalente a na qual. A expressão em que, certo? Se remeter à ideia de lugar, aí você vai por esse mecanismozinho aqui. Então, essa brincadeira aqui, ó, trocar em que por onde. Então, se eu tenho aqui, ó, a mulher em que confio, isso é questão de reescrita, viu, pessoal? Ó, eu tenho aqui, ó, em que, eu posso trocar o em que por na qual, ó, a mulher na qual confio. Então, ó, em que equivale a no qual, na qual. Então, a mulher em que confio, a mulher na qual confio. Ó. Cuidado que isso aqui é uma equivalência. Falou em equivalência, pode estar na sua prova. Então, questão 1, letra D a resposta. Beleza? Vamos para 2. A 2 é uma questão de regência. Questão 2, questão de regência. Olha só, professor. O que é, professor, a regência? Ó, regência verbal e nominal. Vamos revisar aqui os principais pontos. O que é que eu tenho? O que é regência? Emprego ou não de preposição. Neste caso, eu devo identificar se a preposição que está sendo utilizada, ela é a correta ou não. Aí aqui eu tenho um termo muito importante, que é chamado de quê? Ó? Termo regente. O que é o termo regente, professor? É a origem. Então, o termo regente é o termo que exige a preposição. Então, se é uma questão de regência, eu devo observar o seguinte, ó. Olha só a questão aqui, 2, ó. Aqui usou com, aqui usou nos, aqui usou para, aqui usou contra e aqui usou a preposição a. Então, devo analisar esse contexto e verificar qual é a preposição que está sendo utilizada e qual é o termo que eu devo analisar, certo? Aí eu tenho a regência verbal, é quando o termo regente é um verbo, isso é importante distinguir essa relação aqui, e regência nominal é quando o termo regente é um nome. Então, você tem uma preposição que você deve identificar qual é a correta. É comum haver o distanciamento. Aí você deve analisar se essa preposição ela vem de um verbo ou ela vem de um nome. Se ela vier de um verbo, é regência verbal. Se ela vier de um nome, é regência nominal. Tá bom? Então, neste exemplo aqui, ó, a assistência aos acidentados, ó, a preposição a vem de acidentados. Então, aqui eu tenho aos. O que é esse aos, professor? É a junção da preposição mais o que? Mais o artigo. Essa preposição a vem de assistência. O que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a assistência. Este azinho aqui me mostra que a assistência é um substantivo.
é a assistência. Então, a assistência aqui, ela é um nome. Então, neste exemplozinho aqui, nós temos um caso de regência, o quê? De regência nominal. A assistência a alguém. Essa é a ideia, ó. A assistência a alguém. A assistência a quem? Aos necessitados. Ok? Aí aqui eu tenho uma preposição de, ó. Comunicou os familiares de que havia passado. Comunicou os familiares, ó, de algo. Então aqui, quem é o termo regente é comunicou. Comunicou os familiares de quê? Então o uso dessa preposição aqui, ela vem de quem? De comunicou. Então comunicou aqui, como é um verbo, nós temos o quê? A regência, o quê? A regência verbal. A regência verbal. O grupo de estudos de que faço parte. Aí aqui eu tenho, ó, a preposição de, vem de quem? De parte. Eu faço parte. Quem faz parte de algo ou de alguém. Então tá aqui a origem. Parte aqui é um nome. Neste caso, nós temos aqui regência nominal. Certo? Ok? Aí olha só. Nessa questão aqui, ó, o estudante de medicina parecia alheio. Aí veja só que você deve observar alheio. Alheio, morfologicamente, é um adjetivo. Então, nós estamos diante aqui da regência o quê? Da regência nominal. Então, parecia alheio. Quem parece alheio a algo, ó, parece alheio a algo, parece alheio a alguém. Então, nós temos aqui um nome que rege a preposição. Então, não é com, alheio nos comentários, não é nos, não é para, não é contra, é preposição a. Então, aqui eu vou ter, ó, a, preposição de alheio, os, artigo de comentários. Então, vai ficar aos comentários. Então, essa questão 2 aí é a letra E como resposta. Aos comentários preconceituosos que. Aí aqui eu tenho um verbo. Nós vamos observar aqui dentro de sintaxe, a regra geral é que o verbo concorde com o sujeito a que se refere. Neste caso eu vou pegar o verbo sofrer e eu vou perguntar assim, ó. Quem é que sofria comentários preconceituosos? O estudante. Então, este verbozinho aqui, ó, ele remete a estudante. Ó. O estudante de medicina sofria comentários preconceituosos. Então, não é preposição a. Desculpa, não é no plural, não é no plural, não é no plural. No caso, ficar como sofria. Agora, se eu passar estudante por plural, aí seria os estudantes de medicina que sofriam comentários preconceituosos. Então, seria isso. Então, letra E é a resposta. Professor, e aqui? Você ficou em dúvida entre li e o. Vamos revisar. A revisão está aqui, ó. Baixe os slides, certo? Depois da aula, você vai baixar os slides, vai usar isso aqui como um material de revisão. Que é o emprego dos pronomes, ó, o, os, a, as versus de lhes. Como é que funciona? Ambos se referem à terceira pessoa do discurso. Ambos se referem à terceira pessoa do discurso, ou seja, de quem se fala. O aos, as, ele vai funcionar como objeto direto e o lhes vai funcionar como indireto. Então tem essa diferençazinha aí. Quando eles completarem verbos, o aos, as vai ter função de objeto e o lhes vai ter o aos, as
quando completar verbo, vai ter função de objeto direto. O lhes, quando completar verbo, vai ter função de indireto. Mas o foco aqui é o uso do pronome. E aí você vai fazer assim, ó. Como o objeto direto é sem preposição, você vai substituir no texto o pronome pela expressão esse menino. Esse menino, essa menina, esses meninos, essas meninas. O lhe, quando for quando for objeto indireto, ele vai ser regido pela preposição a ou pela preposição para, ou por a ou por para. Então aí vai ficar a esse menino ou para esse menino. Então, por exemplo, aqui, ó, eu a encontrei, ó. Olha o verbo. Quem encontra, encontra algo. Quem encontra, encontra alguém. Então, é um verbo que não rege preposição. Bom? Lá o indireto é o quê? É com preposição. Aí você tem, eu a encontrei na festa. Veja que eu consigo falar assim, ó. Eu encontrei essa menina na festa. Você diz essa menina ou a essa menina? Não, eu encontrei essa menina. Então o a está correto. Eu lhe dei atenção. Eu lhe dei atenção, ó. Eu dei atenção a alguém, ó. Eu dei atenção a alguém. Perceba que eu vou dizer agora, ó. Eu dei atenção. Eu dei atenção. Como é que fica? Espera. Eu dei atenção a essa menina. Eu dei atenção, ó, a essa menina. Então, o lhe, para usar o lhe, tem que exigir ao para. Observe esse exemplo aqui. Por que esse exemplo ele é errado? Eu lhe vi ontem. Eu lhe vi ontem. Por que o lhe aqui está errado? Porque quem ver, vê algo. Quem ver, ver alguém. Então é um verbo que não exige preposição. E se eu for usar, eu vou falar assim, ó. Eu vi esse menino ontem. Beleza? Então, o correto aqui é eu o vi ontem. Eu o vi ontem. Então, você vai usar, ó, o os e o as. Tranquilo? Você vai usar isso. Agora, olha só. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Dando a impressão de que não o feriam. Ó, feriam se refere a comentários preconceituosos. Então, ó, os comentários preconceituosos não feriam. Não feriam quem? O estudante. Então, ó, remete a estudante, o pronome oblíquo. Aí você olha o verbo. Feriam. Quem fere, fere algo. Quem fere, fere o quê? Alguém. Então, não vou dizer lhe, porque, como já mencionei, para usar o lhes, tem que exigir a, tem que exigir para. Tem que exigir a, tem que exigir para. Beleza? Ok? Então, o correto é aqui, ó, ou feriam. Então, ó, de que não feriam esse menino, ou seja, não feriam o estudante. Então, a resposta aí, letra E. Ok? Beleza? Vamos lá, então. Próxima questão. Questão 3 diz assim. Observe o emprego do acento grave, indicador de crase, nas seguintes frases. Certo? Ok? Aí eu tenho. Vamos lá. Vamos compreender. Certo? O emprego da crase aqui, ó. Neste caso, com esta questão, nós iremos revisar regra geral de crase, crase nos pronomes demonstrativos e crase proibida. Então, olha que bacana. Em uma só questão, vamos revisar todos esses pontos que estão abordados
Aonde? Aqui dentro. Então vamos lá. Emprego da crase. Regra geral. A regra geral fala que a crase é a junção de preposição a mais artigo definido a as, certo? Primeiro passo é, aí eu tenho um procedimento que você vai fazer. Primeiro passo é analisar a regência. Então eu vou observar se há regência de quê? Da preposição a. Eu tenho primeiro que olhar isso. Se primeiro eu vejo a regência, vamos voltar para a nossa questão? Vamos voltar. Oferecer um curso gratuito. Ó, ofereceu, nós temos aqui um verbo transitivo direto e indireto. Quem oferece, oferece algo a alguém. Então, então o verbo ofereceu exige a. Verbo ofereceu exige a. Pode ter crase? Pode. Olha o item 2. A infestação chegou à cidade. Quem chega, chega a. Então, cuidado que esses dois verbos aqui, ó, o verbo chegar e o verbo ir, eles exigem a e não em. Então, chegou à cidade e não chegou na cidade. Então, aproveita e já revisa esses dois verbos. Terceiro item. No documento, se fazia referência a. Então, observe que nas três ocasiões há a exigência de preposição. Se a crase é preposição mais artigo, o primeiro passo é ir para a regência. Então, olhei, ofereceu a alguém, chegou a algum lugar, fez referência a. Então, nos três exemplos, a regência. Depois de verificar a regência, é agora que nós vamos entrar no próximo assunto, que é o assunto de crase. Beleza? Que é um assunto de crase. Aí, nessa regra geral, a gente já fez o primeiro passo, que foi regência. Segundo passo é trocar a feminina pela masculina. E aí nós vamos aplicar o quê? O que eu chamo de regra do cachorro. Regra do cachorro. Que regra do cachorro é essa, professor? Trocar a feminina pela masculina. Vai haver crase quando você latir. Ao ou aos, né? Ao ou aos. Ao ou aos. Deixa eu fazer aqui bem rapidinho. Certo? Como eu coloquei no outro slide esses exercícios, eu vou colocar assim, ó. Então, o primeiro passo é regência. Segundo é trocar a feminina pela masculina. Tá bom? Então, eu tenho, orientação em relação à escolha. Orientação em relação a algo. Relação exige a. Pode ter crase? Pode. Vou. Quem vai, vai a. Pode ter crase? Pode. Visitei. Quem visita, visita algo ou visita alguém. Cuidado, o verbo visitar, ele é transitivo direto. Quem visita, visita algo ou visita alguém. Então, nesse item 3, a chance de haver crase é muito pequena. Vamos para o próximo passo. Vamos substituir a feminina pela masculina. Vou trocar escolha por desejo. Orientação em relação ao desejo. Latiu, latiu. Vai ter crase, vai ter crase. Vou à escola. Vou trocar escola por colégio. Como é que eu disse? Vou ao colégio. Latir, vai ter crase. Visitei a família. Vou trocar a família por grupo. Como é que eu falo? Visitei o grupo. Então, como o verbo visitar aqui não exige preposição, não exige, aqui vai ser o quê? Sem crase. Veja a relação de igualdade. Ao e o. Os dois primeiros têm crase. O terceiro não tem. Então, oferecer um curso gratuito. Beleza. O primeiro está sendo usado a pronomes demonstrativos. Eu vou começar pelo item 2. A manifestação chegou à cidade. Vou trocar cidade por distrito. Como é que fica? A infestação chegou ao distrito.
Isso quer dizer que a cidade tem o quê? Tem crase. Beleza. A cidade tem o quê? Tem crase. Tranquilo? Ok, pessoal. Professor, e aqui, ó? Perceba que aqui, ó, é referência a. O a está no singular e a palavra à frente está no plural. Isso aqui é um caso de crase o quê? Proibida, pessoal. Cuidado. Ó. Mesmo havendo regência da preposição a, não pode haver crase aqui, porque eu tenho o a no singular e o termo à frente no plural. A mais plural, a crase é proibida. Então, ó, elimina aqui, elimina aqui, elimina aqui. Tranquilo? Professor, e se fosse as crianças? Se fosse as crianças, o que é que eu teria aqui? Teria a crase. Porque esse as crianças seria a mesma ideia de aos meninos. Seria a mesma ideia, ó, referência aos meninos. Então esse aqui, ó, é um caso específico de crase proibida que eu vou revisar com vocês daqui a pouquinho. Então anota aí, crase proibida na relação de a mais plural. A mais plural, crase nem a pau, beleza? Professor, e neste primeiro item, oferecer um curso gratuito. Vamos falar agora de quê? De emprego da crase nos pronomes demonstrativos. Qual é a justificativa? Preposição a mais demonstrativo aquele, aquela e aquilo. Preposição a mais demonstrativo aquele, aquela e aquilo. Olha uma dica. Se nesses demonstrativos já existem a, ó, se nesses demonstrativos já existem a de aquele, a de aquela, a de aquilo, basta haver regência. Para haver crase neles, basta haver regência de a. Basta haver regência de a. Se houver regência de a, já vai ter crase em aquilo, aquele e aquela, por uma razão bem óbvia. Por quê, professor? Porque quando você diz vou aquele jogo, você tem aqui, ó, quem vai, vai a. Você não iria falar vou a aquele jogo. Então o que a gramática faz é unir esses dois as. Quando você diz não me refiro, quem não se refere a. Aí você vai dizer o quê? Não me refiro a aquela mulher. Então o que há aqui é a junção desses dois termos. Então, meu aluno, o que você tem aqui é, para ver crase nesses demonstrativos, basta. Então, primeiro passo, analisar a regência de quê? Da preposição a. Este primeiro passo, ele por si só, ele já é suficiente para confirmar que há crase. No entanto, vale a pena fazer o 2, que é mais comum, o item 2, ele vem aqui mais como uma confirmação. Ele vai vir mais como uma confirmação. Então, a crase ocorrerá se for possível a troca de aquilo, aquele e aquela por a isso, a esse e a essa. Então, apareceu o a antes de isso, antes de esse, antes de essa, haverá a crase. Beleza? Ok? Então, eu tenho aqui, ó, a esse, aquilo vai ter crase, consigo trocar por a isso. Aquele vai ter crase, consigo trocar por a esse, a esses. Aquela vai ter crase, consigo trocar por a essa, a essas. Então, eu vou observar isso. Então, neste exemplozinho aqui, ó. Então, a crase vai ser esse aqui, ó. Preposição. Opa! A crase vai ser o quê? Preposição a mais
o demonstrativozinho aí, ó. Vai ser isso aí. Então, no exercício, ó, vou àquele jogo, ó. Eu consigo igualar e falar assim, ó, vou a esse jogo. Então, aquele aqui vai ter crase. Refiro-me àquela mulher. Eu consigo falar, refiro-me a essa mulher. Então, aquela vai ter o quê, professor? Crase. Agora, conheci. Quem conhece, conhece algo. Quem conhece, conhece alguém. Ou seja, é um verbo que não rege preposição. E aí eu vou dizer, ó, conheci, eu vou falar, conheci essa região, ó. Conheci essa região. Se eu conheci essa região, o aquela aqui vai ser sem crase. Então, como eu falei, basta ver regência. Então, meu aluno, no primeiro item, ofereceu rege a. Então, o fato de exigir a já se comprova que esse aqueles vai ser com crase. Veja que eu consigo substituir por a esses. Oferecer um curso gratuito a esses que moram nas áreas mais afetadas. Então, a resposta correta dessa questão 3 é a alternativa de letra D. Tranquilo? Então, revisamos aí. Regra geral, crase nos demonstrativos e, só para fechar aqui, crase proibida. Quando é que a crase é proibida, né? E aproveitando que sempre é explorada, é quando quando há empregado só como preposição ou só como artigo. Olha só, se a crase é preposição mais artigo, quando é que a crase é proibida? Quando há ou é só uma ou é só outro. Cuidado que algumas provas costumam explorar esse tipo de questão. Ah, não houve crase porque o a é só artigo, porque o a é só preposição. Tá bom? Então, neste item aqui, ó, o a será somente preposição. E aí, neste caso, vai relacionar com a crase proibida. Ó, o a mais masculino, o a mais verbo no infinitivo, o a mais plural, ó, o a mais plural nós vimos, né? Nós vimos que foi no item da questão, ó, há crianças, eu tenho o a mais plural, entrou aqui, o a mais artigo indefinido, pronome pessoal. Aqui em pronome demonstrativo vai entrar o esse, vai entrar o essa, o isso, o este, o esta e o isto. Vai entrar esses caras aqui, ok? Aí você tem, ó, a meu avô. O a está antes de meu avô. Então você tem o quê? A mais masculino. Você tem a mais masculino. Quando o homem começou a ganhar, o a está antes de ganhar. O que é ganhar? Verbo. Então eu tenho aqui, ó, o a mais infinitivo. Há festas, há muitas festas. O que eu tenho aqui? A mais plural. Há uma cachoeiro. O que é que eu tenho aqui? O a mais artigo indefinido. Há ninguém. Eu tenho aqui a mais pronome indefinido, né? Eu tenho a mais pronome indefinido. A ela, eu tenho a mais o quê? Pronome pessoal. A essa, eu tenho o a mais pronome demonstrativo. Lembrando que os demonstrativos que não recebem crase é o esse, essa, isso, é o este, esta, isto, beleza? Então, esses caras. Ficou o cara a cara, aqui eu tenho o a, ó, esse cara a cara aqui é um caso de crase proibida, que diz que a crase é proibida entre, no que vamos falar de palavras o quê? Repetidas, né?
cara a cara, face a face, ok? Então anota aí, deixa tudo esquematizadozinho, usa esse simulado como material de revisão. Então essa questão aí, só para confirmar, 3 é a letra D. Questão 4 vai remeter à sintaxe. São duas questões de sintaxe. O primeiro é do período simples e o segundo é do período composto. Tá bom? Essa questão 4 diz assim: assinale a alternativa em que o verbo destacado, no caso aqui eu não destaquei, mas vocês vão observar, né? É o cresce, é o fogem, é o sugere, o é e o extinguirá. Extinguirá, beleza? Extinguir. Ok. Aí ele diz o quê? Sujeito elíptico. Vamos começar com o sujeito elíptico aqui, ó. Vamos começar com o sujeito normal. O que é o sujeito da oração? O sujeito é o termo a que o verbo se refere. Então eu tenho aqui o verbo, o sujeito vai ser o termo a que este verbo se refere. É isso aqui o sujeito. O termo a que o verbo se refere. Então, o primeiro passo é, você vai pegar o verbo e vai perguntar que ou quem é que mais verbo. Então, eu já vou direto aqui, ó, que ou quem é que mais verbo. Este é o primeiro passo. Você vai pegar o verbo cabe e você vai pegar o verbo cabe aí e perguntar, ó, o que é que cabe à prefeitura? A distribuição dos alimentos de agricultura familiar. Isso tudo aqui é chamado de sujeito. Primeiro passo, então, é fazer a pergunta. A resposta foi o sujeito. Então, se o sujeito é o termo a que o verbo se refere, está aqui. Está aqui. Aí vamos lá. Vamos lá. Segundo, identifica o sujeito completo. Eu já identifiquei o sujeito completo, que é a distribuição dos alimentos de agricultura familiar. Depois disso, você identifica o núcleo ou os núcleos do sujeito. A isso remete aqui, ó, a núcleo. E é a definição do núcleo que vai fazer com que você classifique se o sujeito, por exemplo, ele é um sujeito simples ou se, por exemplo, ele é um sujeito composto. Quando você pega o material, vai dizer que o sujeito simples é o que tem apenas um núcleo e o composto possui dois ou mais do que dois ou mais núcleos. Tá bom? Então vou ter isso aqui. Então aí vem a ideia de que o que é núcleo do sujeito? Palavra central, a mais importante. Então daqui, ó, o que é que cabe à prefeitura? A distribuição. Então a distribuição aqui é a palavra central do sujeito. Então ela é chamada de quê? De núcleo. Então neste exemplo aqui, nós temos um sujeito que simples. Sujeito simples é o que tem um núcleo apenas. Núcleo é a palavra mais importante. Outro item importante é, não é preposicionado o núcleo. Então, por exemplo, ó, alimentos está preposicionado de mais dois. Agricultura familiar também não pode, está preposicionado. E na concordância verbal, que é assunto que nós veremos dentro de concordância, o verbo concordará com o núcleo do sujeito. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar cada um desses verbos, vamos perguntar isso aqui. Que ou quem é que mais verbo? Vamos fazer a perguntinha, ó. Seu número cresce. O que é que cresce? Seu número. Seu número cresce. Então, seu número aí é o quê? É o sujeito. O núcleo é o quê? Número. Então, aqui nós temos um sujeito o quê? Sujeito simples. Olha B. Quem é que foge em massa? Os venezuelanos. Os venezuelanos é o sujeito. Qual é o núcleo?
venezuelanos. Sujeito o que, professor? Sujeito simples. Olha D. O que é a pior de suas ideias ruins? A decisão de Maduro, de Nicolás Maduro, é a pior de suas ideias ruins. O que é a pior de suas ideias ruins? A decisão de Maduro. Olha só, a decisão de Maduro é o sujeito. Nicolás Maduro não pode ser o núcleo por conta da preposição. Por conta da preposição. Então, quem é o núcleo aqui é decisão. Decisão é o núcleo. Então, eu tenho o que aqui? Sujeito, o que? Simples. Olha, nem por isso se extinguirá o mal do armamentismo. O que é que se extinguirá? O mal do armamentismo. Isso aqui é o que? É o sujeito. Qual é o núcleo? O mal. Então, aqui também temos o que? Um sujeito simples. Aí, quando você pega na C, quem é que sugere que Maduro prevê a decisão da discórdia? Ele sugere. Ele sugere. Essa aqui é a resposta. Ele. Ou seja, se sujeito é o termo a que o verbo se refere, sugere faz referência a ele. E aí vai entrar aqui dentro de quê? Sujeito oculto. O sujeito oculto ele é chamado de sujeito implícito, sujeito elíptico, desnencial, subentendido, simples, simples desnencial. Simples desnencial. Logo, o que nós vamos ter aqui é a omissão, ó, o sujeito oculto é a omissão do eu, tu, ele, nós, vós. Cuidado, o eles não entra. O eles vai fazer parte de uma outra classificação que é sujeito indeterminado. Então, ó, dormiu até tarde. Dormiu se refere a ele. Ele dormiu até tarde. Caímos de bicicleta, faz referência a nós. Fui, faz referência a eu. Então, são esses o quê? Esses 5 pronomezinhos aí. Eu, tu, ele, nós, vós. Eu, tu, ele, nós, vós. Lembre da definição da classificação. Implícito, elíptico, desnencial, subentendido, simples desnencial. A resposta é a letra C da questão 4. Tranquilo, então ele fala, sujeito elíptico, poderia ter dito implícito, desnencial, subentendido, simples desnencial é a resposta. Beleza? Questão 5. A questão 5 diz assim. Olha só, gente, olha só. O trecho indicado pela conjunção que a preocupação é tamanha que o tema ganhou lugar de destaque na agenda do Fórum Econômico Mundial. Expressa, em relação ao trecho que o precede, o sentido de. O sentido de, certo? Ele falou em sentido, né? Dessas 3 aí, dessas 5, desculpa, 3 são orações adverbiais. Causa, você vai lembrar do visto que, aí você anota, do uma vez que, do já que, do porquê, certo? As causais, né? Visto que, uma vez que, já que, porque, você vai lembrar. Concessão, você vai lembrar do embora. Você vai lembrar do anotar assim para deixar bem claro. Ó, você vai lembrar do ainda que, mesmo que, se, bem que, apesar de, certo? O conquanto. O conquanto. Então tá aqui as principais, anota aí. A consequência
você vai lembrar desta regra aqui, do que chamamos de regra da metralhadora, que é a resposta correta dessa questão 5, regra da metralhadora. Como é que ela funciona, professor? Aqui nós estamos diante da conjunção adverbial consecutiva. Aí aqui eu coloquei, ó, é regra da metralhadora. Você tem o que ligando-se ao tão, ao tal, ao tanto e ao tamanho. Então nós vamos ter aqui uma conjunção paralela. Tão que, tal que, tanto que, tamanho que. Não precisa estar colado, já antecipo a vocês isso. Não precisa estar colado. Basta você compreender essa construção. Então haverá o que? Relação de consequência em relação ao que foi dito na oração principal. Por que eu chamo de regra da metralhadora? É exatamente o que? As que comandam vão notar, que é o tá, né? Tá. Não é assim? Aí o tá representa tá de tal, tá de tão, tá de tanto e tá de tamanho. Mas o que? Aí eu tenho, ele estudou tanto para o concurso que passou em primeiro lugar, o que está ligado ao tanto. O esforço foi tamanho que foi recompensado, o que ligando-se ao tamanho. Então, o que ele vai introduzir uma oração que tenha a semântica de quê? De consequência. Então, que passou em primeiro lugar foi a consequência de quê? Dele ter estudado tanto. Que foi recompensado foi a consequência de quê? Do esforço. Então, ele tanto pode cobrar a oração, que é uma oração adverbial consecutiva, como pode cobrar a semântica, que é uma semântica de consequência. Então, a resposta foi B, porque a preocupação é tamanha, o que está ligado a tamanha, que o tema ganhou destaque o tema ganhou lugar de destaque. Então, o tema ganhou lugar de destaque. É a consequência da preocupação ter sido que tamanha. Ok? Então, a resposta da 5 aí, letra B, é a resposta. A questão 6 diz assim: segundo a norma culta da língua portuguesa, o verbo destacado foi usado de acordo com as regras de concordância verbal em. Então, foi usado o quê? De acordo com as regras de concordância. Bom, então eu tenho aí letra A, letra B, letra C e letra E. Eu tenho aí a cobrança do que chamamos de verbos impessoais. Então, peraí, olha só. Verbos impessoais, muito comum, que pode ser cobrado tanto dentro de sintaxe, na classificação de sujeito, como dentro de concordância verbal. Então, verbos impessoais não fazem referência a ninguém. Lembra da questão 4 que eu disse a vocês assim, o que é o sujeito? É o termo a que o verbo se refere. Então, aqui não há essa referência. O verbo não se refere a ninguém. Aqui, o verbo não faz referência a ninguém. Em regra, vai ficar o quê? Vai ficar no singular. Então, esse em regra se refere ao verbo ser. Já eu falo sobre isso. Então, a regra é verbos impessoais fica no singular. E quais são os verbos impessoais? Os que expressam fenômenos da natureza, chover, nevar, trovejar, gear, ventar,
no sentido denotativo, que é o que? Sentido real. Então, fenômenos da natureza. Então, eu tenho aqui, ó, choveu muito ontem. Faça a pergunta para encontrar o sujeito. O que é que choveu muito ontem? Não há resposta. Lembra que eu disse que sujeito é o termo a que o verbo se refere, choveu não se refere a ninguém. Então, o choveu aqui, ó, está empregado como um verbo impessoal. Agora, olha essa diferença aqui, ó. Aqui, a linguagem é denotativa. É uma linguagem real. É chover de chuva. Agora aqui, ó, choveram flores da festa. Eu faço a mesma pergunta. O que é que choveram? Flores. Flores é o sujeito de choveu. Repara que a linguagem não é mais real, é uma linguagem figurada. Então, neste exemplo aqui, ó, está sendo trabalhada a relação da linguagem conotativa. Então, vai ter sujeito. É por isso que aqui o verbo concorda. O próximo item é verbo fazer, indicando tempo, temperatura, fenômeno da natureza. Vai ser também o quê? Impessoal. Então, ó, faz 30 anos. Faz 30 anos está na relação de quê? De tempo passado. Então, é impessoal, fica no singular. O que eu não posso falar aqui é fazem. Igual está aqui na letra C. Na letra C está errada por isso, ó. Faz 2 semanas. Então, tem aí, ó. O verbo fazer está empregado como verbo impessoal, pois representa o quê? Ideia de tempo passado. Então, está errado aí o fazem. O fazem está errado aí. Aí eu tenho também, na relação de temperatura, ó, faz 30 graus. Então, o faz está na relação aqui de temperatura. E faz frio está sendo empregada na relação de quê? De fenômeno de quê? Fenômeno da natureza. Em ambas as situações, tempo, temperatura e fenômeno, ele deve ficar no singular por ser impessoal. Tranquilo? Então, o que eu tenho aqui é o fazem. Olha o próximo. Verbo ser indicando hora. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei. Verbo ser indicando hora, data e distância. Só que este verbo ser aqui, ele vai concordar com o numeral. Ele vai concordar com o numeral. Então, ele é impessoal, indicou data, hora e distância, só que ele concorda com o numeral, ó. É uma hora. O está concordando com 1. Então, ó, dando ideia de hora, dando ideia de data e dando ideia de quê? De distância. Então, são 30 de junho, concorda com 30. São 20 quilômetros, são concorda com 20. Lembra da ideia de perguntar o verbo? Ó, faz 30 anos. O que é que faz 30 anos? O que é que faz 30 graus? O que é que faz frio? O que é uma hora? O que é que são 30 de junho? O que é que são 20 quilômetros? Não tem resposta. Por isso que o verbo é impessoal. Por fim, está aqui o mais cobrado. É o verbo ser empregado como verbo... é o verbo haver empregado como verbo impessoal nestas 4 situações. No sentido de existir, de ocorrer, tempo, existir, ocorrer, acontecer ou tempo passado. Então, como ele é impessoal, ele fica de forma obrigatória o quê? No singular. Ele fica de forma obrigatória o quê? No singular. Então, ó, não há vida em Marte. A primeira coisa que eu vou observar ele está empregado como verbo impessoal, pois neste exemplo eu consigo trocar por existe. Não há vida em Marte, eu consigo falar não existe vida em Marte.
eu consigo falar. Houve acidentes, ele está empregado como verbo impessoal. Perceba que neste exemplo eu consigo falar ocorreram acidentes, eu consigo falar aconteceram acidentes. Há 3 anos que trabalho, aqui ele está como impessoal na relação de tempo que? De tempo passado. Então observe que neste slide já mostra os casos de verbos impessoais, que é uma lista taxativa. Principalmente o verbo haver, que em geral ele vai ser empregado como verbo impessoal. Então a primeira coisa que eu faço é testar. Vou substituir. Então olha a letra A. Houve intensos debates. Houve intensos debates. O verbo haver impessoal aqui, eu vou substituir. Houve intensos debates, eu vou dizer como existiram intensos debates. Então, o verbo haver está empregado como verbo impessoal na A, ele fica no singular? Fica. Então, essa aqui é a resposta correta. Olha a letra B. Sempre houveram eleitores. Errado, não é houveram. Veja que aqui houve, está empregado como verbo impessoal. Eu consigo o quê? Eu consigo substituir. Sempre houve eleitores, eu consigo falar sempre existiram eleitores. Consigo fazer a substituição. Então está errado porque o verbo haver está empregado como verbo impessoal, fica no singular. Daqui a 10 anos, eu não posso empregar o verbo haver nesse texto, porque para empregar o verbo haver, tem que remeter a tempo passado. Se for tempo passado, você usa o verbo haver. Se for tempo presente, desculpa. Se for tempo futuro, anota aí, ó. Se for tempo futuro, você emprega o a. Então, o correto aqui, ó, daqui a 10 anos. Agora, se fosse em relação a tempo passado, há 10 anos, o país esteve em melhor situação. Então, como é futuro, daqui a 10 anos, vai ser apenas o a. Tá bom? O verbo existir, ele é um verbo que tem sujeito. Aí, cuidado, ó. Esses 3 verbozinhos aqui que eu vou destacar, ó. Existir, ocorrer, acontecer. Esses 3 verbos aqui, eles são verbos pessoais. Ou seja, eles vão flexionar. Bom? Eles vão flexionar. Então, neste caso aí, ó. Deve existir. Quem é que deve existir? Muitos eleitores. Muitos eleitores é o quê? É o sujeito. Então, a forma correta aqui é plural. Devem existir muitos eleitores. Tá bom? Ok? Letra A é a resposta correta. Certo? Ok, né, gente? Resposta correta aí. Ok. Vamos para a próxima, que é a questão 7, né? Questão 7, ela diz assim, ó. Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Tá? De acordo com a norma padrão da língua portuguesa. O que ele pode cobrar aqui, que é muito comum, nesse tipo de questão, em que você deve observar as vírgulas, o melhor caminho é analisar as questões por eliminação. É o melhor caminho para você acertar questões desse tipo. O que você vai fazer? Primeiro, é achar os verbos. Teve, ficava, deu,
garantiu, mudou. Primeira coisa é achar os verbos. Lembra lá de sintaxe? Lembra lá de sintaxe? Olha que bonito. Em sintaxe, sujeito é o termo a que o verbo se refere. Então, acha o verbo para encontrar o sujeito. Dentro de concordância, a regra geral diz que o verbo concorda com o sujeito a que se refere. Beleza? Estudou sintaxe, foi para concordância. Por isso que as questões logo aqui do simulado, elas já estão na sequência de você estudar português. Então, depois de concordância, vê pontuação. Lá em pontuação vai dizer, não separa sujeito do verbo. É a principal regra de pontuação. Tem um verbo aqui, por isso que o primeiro passo é encontrar o verbo, porque em 90% das questões ele separa sujeito do verbo e não pode. Não pode. Então olha só. Primeiro passo, destacar os verbos. E aí você vai o quê? Utilizar isso aqui, ó, que é o apelido de teoria do termo intruso, que eu denominei de teoria do termo intruso. Como é que ela funciona? O primeiro passo dela é encontrar o sujeito. Desculpa. O primeiro passo é encontrar o verbo. O segundo passo é encontrar o sujeito. Primeiro, destaca os verbos. Segundo, destaca os sujeitos. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Quem é que teve uma grande ideia? Sanders. O que é que ficava na beira da estrada? O restaurante. O que é que deu certo? A vontade. O que é que lhe garantiu o sucesso? A divulgação. O que é que mudou a vida de todos? A construção. Tá bom? Primeiro passo, segundo passo. O que é que eu vou observar agora? O que é que eu vou observar agora, professor? Você vai observar o seguinte. Se entre esses caras aqui, ó, há termo intruso ou não, certo? Se não houver termo intruso, não pontua. Então, quando se diz não separa sujeito do verbo, o que eu vou ter é achou o sujeito. Entre o sujeito e o verbo, se não houver termo intruso, não pontua, pois estará separando o sujeito do verbo. Então, não posso pontuar se não houver termo intruso. Se houver termo intruso, aí você deve ficar atento em qual termo é esse. A gente vai ficar revisando, certo? Então, se houver termo intruso, você usa, se for usar a pontuação, tem de isolar antes e tem de isolar depois. Então, você vai observar que é o seguinte. Se ele colocar a primeira, se ele abrir o termo intruso, ele tem de fechar. Ou seja, essas duas vírgulas aqui, elas vão servir para intercalar o termo intruso. Intercalar o termo intruso. Então você vai perguntar: há termo intruso entre sujeito e verbo? Então, por exemplo, aqui, ó, comprou. Quem é que comprou uma casa? Edson. Edson é sujeito. Então, repara, tem termo intruso entre sujeito e verbo? Não tem. Então, eu não pontuo. Agora, comprou. Quem é que comprou uma casa de praia? Edson. Entre Edson e comprou, há termo intruso? Há. Entre Edson e comprou, perceba que há a expressão professor de português. Esse termo intruso, você pode retirá-lo para identificar, tá bom? Aí eu tenho o seguinte, ó. Se eu colocar a primeira, tenho de pôr a segunda.
Edson comprou uma casa de praia. Quem é Edson? Professor de português. Essas vírgulas aqui, elas vão isolar o quê? Um aposto explicativo, esclarecendo quem é Edson. Esclarecendo quem é Edson. Beleza? Aí você usa as duas vírgulas. Usa a vírgula para abrir e usa a vírgula para fechar. Então vamos fazer esse testezinho aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Olha a letra B. O que é que ficava na beira da estrada? O restaurante. Há termo intruso aqui? Não. Então ele errou porque separou o sujeito do verbo. Ficava na beira da estrada. Também não pode haver essa vírgula porque está barrando a sequência. Ó. Na beira da estrada. Não pode. A pontuação ela serve em função da sintaxe, da função do termo. Neste caso aqui, ó, na beira da estrada é uma expressão única. Então não posso isolar. Olha isso aqui. O que é que mudou a vida de todos? A construção da nova estrada. Há termo intruso? Não. Então está errada é. Certo? Mudou. Mudou o quê? A vida de todos. Também não pode haver esses dois pontos aí, porque está separando o verbo do complemento. Então, resumindo, sujeito, verbo. Tem termo intruso se for pontuar antes e depois, para intercalar. A mesma coisa acontece com verbo e que? E complemento. Geralmente, com esse primeiro e segundo passo, vocês vão conseguir acertar a questão. Vocês vão conseguir acertar. Tá bom? Então, se tiver uma vírgula, é errado. Se for usar, tem de abrir e tem de fechar. Esta é a ideia. Essa aqui é o respaldo gramatical. Não se deve separar o sujeito de seu predicado e os verbos de seus complementos. Então, vamos ter isso aí. Tá bom? Olha aqui, ó. Lhe garantiu. O que é que lhe garantiu o sucesso? A divulgação feita por Sanders. Neste caso, eu não posso separar aí. Ó. A divulgação feita por Sanders lhe garantiu o sucesso. Lhe garantiu o quê? O sucesso. Eu não posso separar. Então, tem, no caso aí, a D está errada. Olha a C. O que é que deu certo? A vontade de levar o frango frito a outros lugares deu certo. A vontade de barra sequência. Está errado. Levar o frango frito a outros lugares também está errado. Então, todas as pontuações da C está errada, porque barra sequência, lógico. Ó, a vontade de levar o frango frito a outros lugares deu certo. A resposta é A, que está cobrando o quê? Ó, Sanders teve uma grande ideia. Quem é ele? Gerente do restaurante. Ó. Usou vírgula para abrir, usou vírgula para fechar. Então, o único que tem termo intruso que pode haver pontuação é na letra A, com o gerente do restaurante, que aqui eu tenho a função de aposto. Aproveitando esse gancho, vamos falar de aposto versus vocativo. O vocativo serve para chamar, o aposto para explicar, para esclarecer. Então, o vocativo você fala com alguém e o aposto você fala de algo ou de alguém. O vocativo serve para marcar uma conversa, um diálogo com uma pessoa. Então, o uso da vírgula vai servir exatamente para demarcar essa comunicação. Então, quando você diz aqui, ó, professor Edson vai dar aula hoje, a vírgula isolou quem? Um vocativo. Você está conversando diretamente comigo, usou a vírgula para fazer esse processo de chamamento. Edson vai dar aula hoje. Vai dar aula hoje, ó. Vai dar é o verbo. O sujeito é Edson, ó. O que eu tenho aqui é um termo intruso. Professor de português esclarece.
eu uso a vírgula antes e depois para isolar, intercalar quem? O aposto, tá bom? Então eu tenho o vocativo serve para chamar, o aposto serve para explicar, para esclarecer. Questão 7 aí, letra A é a resposta. Ok, vamos para 8. A 8, ela diz assim, ó. 8, ela diz assim. Assinale a alternativa em que, com a mudança da posição do pronome em relação ao verbo, conforme indicado nos parênteses, a redação permanece em conformidade com a norma padrão de colocação. Então aqui ele tem a frase, quando se inclui, posso trocar se inclui por inclui-se, constam-se, posso falar, contam-se, posso falar se contam. Aí eu tenho aqui, não se concebe, posso falar concebe-se. Se encarrega, posso falar encarrega-se. Se confunde, posso falar confunde-se. Para responder a essa perguntinha, vale a pena relembrar o que? A colocação pronominal. A regra de colocação pronominal, você vai aplicar os pronomes mi, ti, nos, vos, o, a, lhes. Aí você tem 3 classificações: próclise, quando o pronome vem antes; mesóclise, quando o pronome vem no meio; e ênclise, quando vem depois. Então anota esse conceito. Próclise é antes, mesóclise é meio e ênclise é depois. Anota essa diferença. Aí você tem aqui, próclise proibida. Aí eu dividi aqui em 3 regras. 1, 2 e 3. Essas 3 são as mais cobradas. Próclise proibida. Proibida, no caso próclise, para você entender, é antes do verbo. Então ela é proibida quando? No início de frases. Então, por exemplo, lá, me ligou ontem. É errado, pois você usou a próclise, que é o pronome antes, vamos deixar aqui, antes do verbo, no início de frases. Tá errado aí. Tá errado, tá errado. Então, nesse tipo de questão, é como ele trazer o texto, mais ou menos assim, mais ou menos assim. Adicione-me. Aqui o texto. Aí ele diz assim, aí aqui está a questão. Aí vai dizer assim, é possível, na quinta linha do texto, passar o pronome me para antes do verbo. E aí vai ficar assim, me adicione. Então aqui vai entrar qual erro? O erro 1, em que é proibido, ou seja, a próclise é proibida no início de frases. Ou seja, usar o pronome antes do verbo no início de frase é errado. Tá bom? Então essa aqui é a primeira e a mais comum. É aquela regrinha que o texto diz assim, a frase é amo-te. Aí ele diz, o ti pode ser passado para o início da frase? Não pode, pois vai acarretar erro. É o erro 1. Qual alternativa ele fala isso? Qual alternativa ele fala isso? Ele falou aqui em alguma, não foi não? Qual foi? Ele não fala. Aqui, olha a letra B, vírgula. A vírgula, ela introduz uma nova frase, uma nova oração. Então, contam-se. Posso puxar o se para antes? Não posso. Porque se eu puxo, eu vou ter o quê? O se no início. Ele não pode. Tá bom? Ele não pode. Vírgula, se contam. Não pode. Bom?
Então, essa aqui é a primeira, próclise proibida no início. Vamos para a segunda. Ó, proibida no início. Quando é que ela é obrigatória? Quando houver o que chamamos de fatores atrativos. Fatores atrativos. Eu elenquei aqui os principais. Você vai dar uma lida nisso. Então, o que vai fazer é que o fator atrativo, ele vai trazer, puxar o pronome para antes do verbo. Tá bom? Ele vai puxar. Então, se ele perguntar na sua prova por que o pronome está antes do verbo, a justificativa, que vai ser mais comum, é ele falar do fator atrativo. Desculpa. Então, é fundamental lembrar da classificação desses termos. Fatores atrativos, palavras negativas. Então, o me veio antes do verbo devido ao não, que é um fator atrativo. Não. O ti está antes do verbo por conta do sempre, que ele é um fator atrativo, então ele é um advérbio. Então, ele pode falar que o ti está antes do verbo devido sempre, que é um fator atrativo. Pronomes indefinidos, o me está antes do verbo devido à palavra alguém, que é um fator atrativo. Pronomes interrogativos, o quem puxa o ti para antes do verbo. Pronome relativo também é fator atrativo, puxa o pronome para antes do verbo. Conjunções subordinadas, puxa o pronome para antes do verbo. E o em mais o gerúndio, né? Terminado em NDO, no caso. Então, em se tratando. Então, esses caras aqui, o mi, o ti, o mi, o ti, o si e o si foram usados antes do verbo em virtude do fator de atração. Beleza? Então, aqui, meu povo, olha só, quando é um fator atrativo. O que é o quando? O quando ele é uma conjunção, ele é uma conjunção subordinada. Ele é uma conjunção subordinada adverbial. Anota aí direitinho, tá bom? Então, se esse quando ele é um fator atrativo, posso usar o se depois do verbo? Não posso. Então, esse se ele é obrigatório estar aqui em virtude da atração, quando se incluem. Ok? Beleza. Então, tá errada A, tá errada B. Na C, não. O não é um fator atrativo. Posso passar o se para depois do verbo? Não posso. Por quê? Porque o fator atrativo não puxa o pronome para antes do verbo. Tá bom? Para antes do verbo. Tranquilo? Olha a letra E. Não se confunde. O não é um fator atrativo, segue a mesma regra da C. Posso passar o se para depois do verbo? Não posso por conta do fator atrativo. Agora repara que antes do não aqui você tem preparado. Preparado não entra em nenhuma categoria de fator atrativo. Tá bom? Então aprenda a relação da próclise obrigatória. A resposta aí vai ser a letra D, dessa questão aí, 8, em que engloba a terceira regra, que é importante de hoje, de colocação, que é colocação facultativa. Se é opcional, pode usar antes ou depois, sendo opcional. Lembrando que uma regra proíbe o uso da outra, certo? Se, por exemplo, tiver fator atrativo, já não vai ser, não é opcional. Então, vou observar isso aqui. Então, vai ser opcional com pronomes pessoais. Quando você tem os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, certo? Então, quando você diz assim, ele é um pronome pessoal. Então, tanto posso usar antes,
Ele me disse como ele disse-me. Eu é pronome pessoal. Então, tanto eu posso usar antes, eu te amo, como eu amo-te. Posso usar antes, posso usar depois, em virtude de quê? Do fator atrativo. Desculpa. Em virtude de quê? Dos pronomes pessoais. Ok? Agora, a outra possibilidade é com substantivos. Brasileiro é substantivo. Então, posso falar o brasileiro se sente ou o brasileiro sente-se. Então, falou em facultativo, tem de lembrar, tem de levar para a prova, facilmente vai estar lá. O garoto o procurou, garoto é um substantivo, o procurou ou procurou-o. Então, as duas formas são aceitas antes e depois. Antes e depois. É bom porque os slides já ficam como material de revisão. Então, eu tenho aqui, profissional preparado, no caso, profissional preparado aqui. Eu tenho um substantivo com seu adjetivo. Não vai mudar em nada. Posso falar se encarrega como encarrega-se. Então, esse se aqui, a colocação pronominal é opcional. Agora, se tivesse um profissional preparado, não, aí você já aplica a regra do não. Cuidado com isso. O que você deve observar é a palavra que vem antes do se. Antes do se, antes do pronome. É ela que você deve observar. Beleza? Então, letra D é a resposta. Vamos que vamos, vamos para a próxima questão, que é a questão 9. A questão 9 diz assim, assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra que explica o uso do acento agudo em paraíso. A separação silábica, pessoal, ela é fundamental para você compreender a acentuação, tá bom? Porque quando você pega a palavra paraíso e faz a separação, você vai ter isso aqui, paraíso. Você vai ter isso aqui. Isso aqui, na verdade, o que é, professor? Isso aqui é o que chamamos de hiato. Regra do hiato. Vamos lá, então? Como é que funciona aqui? Vamos entender. Deixa eu só observar aqui. São 3 regrinhas. Vamos entender. A acentuação gráfica, ela segue o quê? Para uma palavra receber acento, você vai analisar a sílaba forte. Essa aqui é a análise geral. Bom, é a sílaba forte. Então, pela sílaba forte, você tem a classificação de oxítona, que é a última, paroxítona, que é a penúltima, e proparoxítona, que é a antepenúltima. E a terminação da palavra, exceto as proparoxítonas. As proparoxítonas, todas recebem acento. Então, se todas recebem acento, não há terminação. Então, você não vai ouvir uma regra falar que a palavra médico foi acentuada por ser uma proparoxítona terminada em O. Você não vai ver isso. Ela é acentuada por ser uma proparoxítona e ponto final. E ponto final. Tranquilo? E ponto final. Então, é proparoxítona e acabou. A palavra sábio, ela é uma paroxítona. Eu vou colocar só o iniciozinho, viu, pessoal? Ela é uma paroxítona. A terminação dela é IO. Então, isso aqui vai ser chamado assim, paroxítona terminada em ditongo. Certo? Ok? Paletó. Paletó é uma oxítona, pois a sílaba forte é a última e termina em quê? Em O.
Então, nós vamos ter isso aqui como regra geral. Então, como regra geral, nós vamos ter esse quadrinho aqui que vai nos ajudar a revisar o conteúdo, que é oxítona, a sílaba forte é a última, e o que? A terminação. Veja que paroxítona tem terminação. Proparoxítona, perceba que eu coloquei, todas recebem acento, independentemente de terminação. Todas são acentuadas. Então, oxítona, quais são as que são acentuadas? Terminadas em A, em E, em O, em ENS. Então, falarás é um oxítono terminado em AS. Português é um oxítono terminado em ES. Paletó, oxítono terminado em O. Também oxítono terminado em EN. Paroxítona, a sílaba forte é a penúltima. Aí você tem o que? A regra com a maior quantidade de terminações. Terminado em... essa aqui é a mais cobrada, que é a paroxítona terminada em ditongo. O ditongo você vai ter... o ditongo você vai ter, no caso da mesma sílaba, o encontro de uma semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal. Você vai ter isso aqui. Igual, por exemplo, aqui, água, você tem a sílaba forte, é o A, então é uma paroxítona, e ela termina em quê? Em ditongo, água. A mesma coisa acontece em arbóreo. Arbóreo é uma paroxítona e termina em quê? Termina em ditongo. Então anota as outras terminações. R, X, N, L são muito comuns, mas acima de todas, terminada em ditongo é a mais comum. Proparoxítona, todas recebem acento. Cálice, estatística, lâmpada, máximo, todas vão receber acento por serem proparoxítonas. Então, olha só aqui, na questão. Na questão aqui, cadê, Jabá, chulé e mocotó, temos aqui, todas são oxítonas. Sim. Por quê? Porque a sílaba forte é a última, jabá, chulé e mocotó. Aí eu tenho aqui, jabá, oxítono terminado em A, chulé, oxítono terminado em E, mocotó, oxítono terminado em, oxítona terminada em O. Oxítona terminada em O. Certo? Aí você tem aqui, árvore, patético e xícara, todas são paroxítonas. Veja que basta analisar a sílaba forte. Árvore, patético, xícara, veja que está sendo acentuada na antepenúltima, né? Antepenúltima. Então, lembrando que todas vão ser acentuadas. Aí, olha só a miséria, critério, hemisfério. Eu tenho aqui paroxítona, paroxítonas. E todas terminam em ditongo, IA, IO, IO. O ditongo, ele fica junto, na mesma sílaba. Então, eu tenho aí paroxítona, terminada em ditongo. Ok? Veja que alguém poderia ter marcado a letra A. Ah, professor, paraíso, acentuação não é na penúltima? É na penúltima. Mas o que acontece é que paraíso não é acentuada por ser por ser paroxítona. Está sendo acentuada por ser um hiato. Está sendo acentuada por formar um hiato, pessoal. Observe que a mesma regra se aplica aqui, saúde, uva e saída. Veja que é o mesmo princípio. O U ficou só,
o U ficou só, o I ficou só, que é a resposta aí da 9. Mas vamos entender como é que funciona mais precisamente a regra do hiato. Como é que funciona? As vogais ficam em quê? Em sílabas separadas. Enquanto o ditongo é junto, o hiato é separado. Beleza? Então o hiato ele vai ser formado ou por I, Is, ou por o Us. Hiato formado por I seguido ou não de S, formado por U seguido ou não de S. Então, tá, o U ficou só. Faísca, o Is formou hiato. Luiz acentuou. A diferença aqui, ó, de Luiz, quando você pega Luiz com Z, é que Luiz com Z não recebe acento, não vai entrar nessa regra. Quando você pega, por exemplo, também a palavra baú, baú recebe acento. Por ser oxítona, não. Por ser hiato. Por ser hiato. Então, essa aqui é a resposta correta. Essa aqui é a resposta correta da C. Tranquilo? Aí, olha só, professor, e letra E? A letra E vai entrar na regra dos monossílabos. Monossílabos. Chá, cre e pó. Como é que funciona a regra dos monossílabos? Está aqui, ó. Monossílabo, uma única sílaba. Então, ó, dá, fé, dó. A terminação é A, E, O. Cuidado com a diferença, ó. Oxítona é mais de uma sílaba, termina em A, E, O, em ens. Então, aumenta esses dois. Em ens. Já monossílaba termina em A, E, O. Então, dá, monossílabo terminado em A, fé, monossílabo terminado em E dó, monossílabo terminado em O. Ok? Aí eu tenho também aqui a regra dos ditongos, que é uma regra específica de acentuação. Ó. Acentuam-se apenas no final da palavra, formada por, ó, se no final da palavra tiver I, OI e U, vai receber acento pela regra dos ditongos. Ó. Herói, ó, tá no final. OI recebe acento por formar um ditongo. Papéis, troféu. Então, quando eu aproveitar trazer outra questão do próximo simulado, em relação a esse conteúdo, eu vou aprofundando de acordo com o que está sendo cobrado. Como o que está sendo cobrado é o hiato, aqui basicamente foi a letra C como a alternativa correta. Tá bom? Então, vão revisando, qualquer dúvida, você deixa aí seu comentário. Bom? Ok. Vamos então para a última questão, que diz respeito ao processo de reescrita. Na questão 10 diz assim, observe, a questão 10 é de reescrita, mas ela remete também à morfologia, tá bom? Ela diz assim, ó, morfologia e regência. Ó, observe o trecho a seguir. Outros problemas crônicos com os quais, o que eu tenho aqui, ó, com os quais, o que eu tenho aqui são dois termos, que é o com, que é preposição, e os quais, que é pronome relativo. Então, isso aqui é o que eu chamo de a volta dos que não foram, que envolve regência com relativos. Como é que funciona aqui? Ó? Os urbanistas no Brasil precisam lidar diariamente. Aí ele diz assim, se reescrevermos o período substituindo lidar, veja só, quem lida, lida com. Então, esta preposição com que está aqui, ela veio do verbo lidar. Aí ele quer modificar o lidar com passar. E aí o que é que você vai observar? Exatamente o que? Ó, a preposição que acompanha aqui. Ó. Lembra que a questão foi sobre o onde?
eu já posso eliminar aqui a D. Por quê, professor? Você já pode eliminar D? Porque o onde aqui ele vai remeter a problemas crônicos. Problemas crônicos é lugar? Não é. Então aí eu de cara já elimino a letra D. Não pode ser ela. Não pode ser ela. Já vou o quê? Já vou eliminar. Tranquilo? Aí aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho preposição a, pelos. O que é o pelos, professor? É por mais o. Então eu vou observar exatamente o que? A regência. Então o que está sendo cobrado na 10 nada mais é do que o nosso esqueminha de a volta dos que não foram. Que envolve regência com pronomes relativos. Então como é que vai funcionar? Você tem os relativos, que, quem, cujo, o qual. A regra também se aplica ao qual, o a qual, né? Lembrem que o qual e a qual é a equivalência com o que, né? O que relativo pode ser trocado por o qual ou a qual. Como é que vai funcionar? Para você observar se tem preposição, se a preposição é a, se a preposição é por, você vai ler o que? O que vem à frente do relativo. Você vai buscar neste contexto um termo que exige a preposição. A questão 10, ela já diz que é trocar lidar por passar. Então, por que eu usei esse com aqui? Com os quais? Por conta do verbo lidar. Ou seja, quem lida, lida com. O que houve aqui foi exatamente o que? Exigiu preposição? Exigiu. O que acontece é que a preposição ela vai retornar. Então, ela retornará para antes do pronome relativo. Então, se a preposição exigida foi a, você vai dizer ao qual, a qual com crase, a que, a quem, a cujo, aonde. Se a preposição for de, vai ficar do qual, da qual, de que, de quem, de cujo, de onde. Se for por, vai ficar pelo qual, pela qual, por que, por quem, por cujo, por onde. E se for em, vai ficar no qual, na qual, em que, em quem, em cujo, onde. Ou seja, antes do relativo vai haver uma preposição. Por outro lado, se o verbo não exigir a preposição, se não exigiu, não haverá preposição para retornar. Então, usa o pronome sozinho. Então, olha só esse exemplo aqui, A casa, costumamos falar assim, a casa que saí pegou fogo. Para eu identificar se antes desse que tem preposição, vou olhar a regência. A casa que saí. Quem sai, sai de algum lugar. Então, a forma correta aqui é assim: a casa de que saí pegou fogo. Olha só, a vida que luto é valiosa. Quem luta, luta por. Se quem luta, luta por, o correto é porque. A vida, porque luta, é valiosa. A casa onde mora, quem mora, mora em. Aqui, peraí. Aqui era para ser mora, desculpa. Deixa eu trocar aqui, retificar a frase. Vai ser assim a frase. A casa, espaço, moro é boa. Quem mora, mora em. Então, aqui ficou, em que. Aqui neste exemplo, como ele retoma casa, que é um lugar, eu também posso trocar por onde. Então, aqui eu também posso falar, a casa onde moro é boa. Também posso dizer, a casa na qual moro é boa. Posso falar assim. A vitória que quero chegar, não.
Porque quem quer chegar a algum lugar. Então, o correto aqui vai ser assim, ó. A que quero chegar. Então, meu aluno, preste atenção. Para ter preposição aqui, para eu identificar se está correta e qual é a correta, eu observo a regência. Então, eu devo parar. E uma coisa eu digo a vocês, analise com cautela essa construção. Analise com cautela a construção. Deixa eu só chamar sua atenção que a preposição ela pode vir antes de o qual ou a qual e pode haver o que chamamos aqui de fusão. Pode haver o que? A fusão. Então, por exemplo, aqui, ó, a casa de que saí, ó. Eu posso usar a expressão a qual? A casa, ó, o a qual remete à casa. Qual foi a preposição exigida? Foi de. Então, neste exemplo aí, eu também posso dizer da qual. Anota. E o que é o da qual? É a preposição de do verbo sair mais a qual. Tá bom? O por aqui, ó, retoma vida. Posso usar a qual, professor? Não por conta da regência. Não rege por. Então, o que é que vai acontecer? O por mais artigo vai originar o pela. Então, nesta frase, eu também poderia dizer pela qual. A vida pela qual luto. E o que é o pela? É o por mais a qual. Tá bom? Aqui já mostrei, né? Ó, a casa em que moro, eu posso falar na qual. O na qual vai ser exatamente o em mais a qual. Vai ser isso. E aqui na última, a vitória que quero chegar. Posso dizer a qual, professor? A vitória a qual eu quero chegar? Pode, mas como rege a, ó, o que vai acontecer aqui é a crase em a qual. Tá bom? Ok? Então, a resposta dessa 9 é, ó, da 10, desculpa, é, ó, precisam passar. Quem passa, passa por. Quem passa, passa por algo ou por alguém. Ou seja, ó, precisam passar por problemas crônicos. Por problemas crônicos. Então, não é preposição a. Aqui os quais está sem preposição. Não é cujos. A forma correta é, ó, pelos quais. Pelos quais. É o por de passar, quem passa, passa por, mais os quais. Neste exemplo da letra B, eu também poderia preencher com porquê, separado sem acento. Outros problemas crônicos, porque os urbanistas precisam passar. Tá bom? Então, o importante é, cada questão dessa, você revisar, aprofundar. Qualquer dúvida, olha o material, revisa o conteúdo. Isso que é ideal para a véspera de prova. Beleza, pessoal? Muito bom. Então, até o próximo vídeo, tá bom?